e abra sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3 de 2 Timóteo. Diz assim a palavra do Senhor: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Pai, nós pedimos tua graça, que teu Santo Espírito que habita em nós ilumine nossas mentes e nos dê discernimento das verdades espirituais reveladas na tua palavra. Repreenda toda oposição espiritual. Que tua palavra venha impactar nossas vidas e transformá-la para louvor da sua glória. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Deixa eu beber um pouco mais de água. Hoje é dia de festa, não é verdade? Mas não é Halloween não, viu, irmãos? Hoje é o dia da festa pelo dia da Reforma Protestante, tá bom? Não é Halloween não, é Reforma Protestante. O título da nossa mensagem: o cristão e o politicamente correto, a suficiência das Escrituras na vida cristã. O cristão e o politicamente correto, a suficiência das Escrituras na vida cristã. Nesse 31 de outubro, nós celebramos 504 anos da Reforma Protestante. O marco histórico que transformou o mundo não somente do ponto de vista religioso, mas também no aspecto político, econômico e cultural.
As ideias dos reformadores impactaram na consolidação das democracias, da liberdade de expressão e de pensamento, além de terem contribuído com a educação e outros positivos desdobramentos. A fixação das 95 teses de Martinho Lutero na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, que funcionava como mural de avisos, uma espécie de rede social lá do século XVI, é considerado o início da reforma. Na prática, com as 95 teses, Lutero convidava para o debate público e ele sofreu pressão para se retratar de suas declarações contra as indulgências que eram cobradas pela igreja dominante. Lutero reagiu e disse, preste atenção no que Lutero disse, a não ser que pelas Escrituras eu esteja convicto do erro e que minha consciência esteja cativa pela palavra de Deus, não posso e não vou me retratar de nada, pois fazer isso contra a nossa consciência não é seguro, nem é uma opção para nós. Lutero estava diante de um tribunal da igreja poderosa, havia uma mistura entre a igreja e o Estado. O monge agostiniano Martinho Lutero acabou sendo excomungado. E, posteriormente, ocorreu a maior divisão da igreja na história. Olhando para o cenário atual, o tempo em que vivemos, assim como Lutero, os cristãos precisam tomar firme posição diante de imposições contrárias à palavra de Deus. Não podemos simplesmente lavar as mãos. Um tipo específico de imposição, como se não bastassem as seitas pseudo-cristãs, que falam de Deus, que falam da Bíblia, que falam de Jesus, mas negam que a Bíblia é a palavra de Deus, negam que Jesus é Deus, negam que o Espírito Santo é Deus. Como se não bastasse essas seitas, nós temos um tipo específico de imposição, de filosofia, de ideologia, quiçá uma religião idólatra, que é conhecida como politicamente correto. O politicamente correto é usado para descrever ações e palavras que devem ser evitadas por serem supostamente excludentes, preconceituosas e ofensivas. E detalhe, somente com relação a determinados grupos identitários, como os negros, como a comunidade LGBT, também com relação às mulheres e, pasmem, até com relação a bandidos. Por outro lado, também há uma agenda do que é aprovado e que é empurrado goela abaixo. É uma visão de mundo fomentada por elites políticas e culturais, desenhadas diretamente de suas torres de marfim, que dá novas estruturas conceituais e novos padrões para o modo de pensar e viver da sociedade. Esses formadores de opinião estão distantes da realidade e da vontade da maioria do povo, mas infelizmente, arrancam aplausos e seguidores, mesmo em meio aos cristãos. A proposta do politicamente correto é romper radicalmente com os padrões e convenções sociais, mesmo que estes sejam aprovados pelo tempo e reconhecidamente benéficos à humanidade. Visa a desconstrução de conceitos tradicionais, alicerçados na Bíblia, como a família, o casamento, a masculinidade e a feminilidade, segundo a Bíblia, a moral e a ética, a sexualidade. E pais, prestem atenção, querem educar os seus filhos, querem doutrinar os seus filhos. Os únicos que podem doutrinar os filhos são os pais. Não é o Estado e nem um grupo minoritário e totalitário. O politicamente correto, sob capa de justiça social, é bonitinho para muitas pessoas,
tentam triunfar na sociedade, resultando num constante ressentimento e insatisfação, tanto dos ativistas do politicamente correto, eles nunca ficam satisfeitos com os resultados, quanto das pessoas que ousam discordar do pensamento deles. O propósito final da ideologia do politicamente correto pode ser a destruição do cristianismo e a construção de um paraíso terrestre utópico e independente de Deus. Uma nova versão da Torre de Babel. A sociedade tem sofrido com ações politicamente corretas que têm poder de influenciar valores morais a partir da arte, do cinema, da televisão, novelas, séries. Artistas contemporâneos buscam quebrar tabus, enaltecendo o que há de pior. Uma verdadeira manipulação midiática com uso maciço da cultura como ferramenta de imposição ideológica. A tirania da turma do politicamente correto, a despeito de sua corrupção ética, tenta impor o que é certo e errado na linguagem e na conduta de pessoas ou grupos. Chegamos num ponto insuportável, que muitos estão amordaçados com medo de serem alvos de críticas, ameaças do emprego. Eles tiram até o ganha-pão de quem é contrário a eles. Até mesmo de um processo judicial somente por conta de uma opinião pessoal. A mais recente vítima do patrulhamento ideológico do politicamente correto é o jogador de vôlei Maurício Souza. Os irmãos devem ter acompanhado na mídia. Jogador consagrado, seleção brasileira de vôlei. Simplesmente ele deu a opinião dele criticando ideologia de gênero, ele deu uma opinião criticando um anúncio da DC Comics, que elabora lá os quadrinhos, agora tem o Superman, não sei se vocês sabiam, o filho do Superman, do Clark Kent com a Lois Lane, o John Kent, ele é um jovem de 17 anos que assume a sua bissexualidade, e nos quadrinhos ele tem um relacionamento homossexual com seu colega, com outro menino, com outro jovem. E por que o Maurício Souza questionou aquilo? Olha só as palavras dele no Instagram. Abre aspas. É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Fecha aspas. Por causa destas palavras, Maurício Souza foi multado, perdeu, foi rescindido o contrato dele com o seu time de vôlei lá em Minas, e ele está ainda sujeito a ser réu por crime de homofobia. Diga-se de passagem, homofobia não tem uma lei no Brasil, mas o nosso Supremo Tribunal Federal interpreta que a homofobia é equiparada ao crime de racismo. Um absurdo ativismo judicial. Aqueles que deveriam guardar a Constituição são os primeiros a rasgá-la. E tudo isso aconteceu com Maurício Souza, que eu nem o conhecia, eu não sou muito fã de vôlei, mas agora eu comecei a ser, simplesmente por pressão de patrocinadores. A Fiat, e que fique frisado aqui as empresas patrocinadoras, que pressionaram o clube a demitir o jogador por uma mera opinião, a Fiat e a Gerdau, junto com a pressão dos ativistas. Para citar adaptações de clássicos nos moldes politicamente corretos, podemos lembrar também da nova versão do clássico A Cinderela. Eu estava com a minha família aproveitando as férias no litoral e eu tive o desprazer de assistir essa nova versão da Cinderela. A nova Cinderela é uma feminista estilista, ela está no porão da casa da madrasta e ali ela elabora vestidos, até aí tudo bem. E quando ela tem a oportunidade de ir ao baile do príncipe, não é porque depois ela vai se casar com o príncipe e ser feliz para sempre, né? Mas ela quer ir ao baile do príncipe com o motivo de divulgar o seu trabalho.
E não tem fada madrinha na história. A nova versão da Amazon tem um fado madrinho. Na verdade, ele se identifica como o fabuloso fado madrinho. Um negro homossexual é o fado madrinho. E ao invés de preparar um vestido, num primeiro momento o fado madrinho coloca um terninho azul na Cinderela. Aí não combinou muito bem, acabou virando um vestido, um daqueles vestidos que ela havia desenvolvido. E, não dada por satisfeita, ela rejeitou ainda o sapatinho de cristal, muito desconfortável. Acho que ela queria um tênis. No final da história, para resumir, não tem casamento. Ela junta com o príncipe e ambos vão viajar o mundo, não para viverem felizes para sempre, mas por causa da preocupação com a carreira da estilista Cinderela. Tem gente que acha que é uma história maravilhosa. Insatisfeitos em criar seus próprios heróis em filmes, novelas e seriados, os ativistas do politicamente correto, com claros propósitos de doutrinação das crianças, repito, somente os pais podem doutrinar seus filhos. O Estado e nem ninguém pode doutrinar nossos filhos. Somente os pais podem doutrinar, ensinar e educar seus filhos. Mas o fato é que eles procuram subverter valores, distorcendo referenciais e anulando a fantasia e a magia das histórias infantis. Clássicos da literatura infantil, contos de fada, heróis ou história de super-heróis, sempre tiveram em geral, pelo menos de um modo geral, um caráter pedagógico, distinguindo claramente entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, o herói e o vilão, a virtude e o defeito. Esses clássicos expressam valores morais fundamentais aos seres humanos que de tantos anos têm sido usados por pais na educação de seus filhos para ensinar esses valores. A liberdade de expressão está em perigo. A liberdade de expressão, de pensamento, está em perigo com o politicamente correto, o que inclui a liberdade religiosa e de crença. Eu cito um exemplo. Agosto deste ano, pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, também do Colégio Batista Getsemane, depois de toda aquela loucura de doutrinação, de ideologia de gênero, ele colocou lá na escola, no colégio, aquele vídeo, penso que a maioria dos irmãos viram, de crianças dizendo que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina. E eles terminavam o vídeo, crianças, dizendo: Deus nunca erra. Deus nunca erra. Por conta da divulgação deste vídeo no Colégio Batista Getsemane, o Ministério Público de Minas Gerais intimou o pastor para prestar esclarecimentos. Ativistas e o Ministério Público, que é o fiscal da lei, ameaçaram o pastor porque defendeu, segundo a liberdade de crença que está esposada na nossa Constituição Federal, a liberdade, a manifestação de livre do pensamento, pelo menos ainda está na Constituição, mas porque contraria o politicamente correto, houve essa ameaça, e confesso que eu não acompanhei o desdobramento, mas houve essa ameaça à liberdade religiosa. Irmãos, está chegando o tempo no Ocidente, e no Brasil inclusive, que pastores serão presos por negarem-se a realizar, por exemplo, um casamento homossexual. Ou seremos proibidos de evangelizar. Nós oramos aqui por missões.
como já existem países fechados ao evangelho, sobretudo países onde há Sharia, o islamismo, aqui no Brasil eles têm toda a liberdade. Mas vai um cristão pregar nesses países para ver o que acontece. E não vai mudar, porque o cristianismo, nossos valores judaico-cristãos, a Bíblia Sagrada, nós preservamos as liberdades. Nós anunciamos a verdade. E cremos que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas se a pessoa quiser continuar no ateísmo, no agnosticismo, cética, um livre pensador, qualquer que seja a sua opção sexual, ela vai continuar tendo liberdade. Sempre que os valores cristãos estiverem arraigados numa sociedade. Nosso Estado é laico, é verdade, mas nosso Estado não é ateu. E toda a história do Ocidente, inclusive do Brasil, está marcada pelos valores cristãos. Até o ateu tem valores cristãos no seu íntimo. Se você ainda não está convencido da realidade e dos perigos do politicamente correto, repito, como se não bastassem as aceitas pseudo-cristãs, com falsas doutrinas. Deixa eu falar mais algumas coisas. Nós podemos lembrar do ativismo LGBT e de ideologia de gênero nas escolas, que já foi falado. Das publicidades de grandes empresas, como a Burger King, Boticário, Natura e tantas outras. A censura das agências de checagem que rotulam como fake news toda opinião discordante de seus valores político-ideológicos. Não tem nenhum compromisso com a verdade, somente com a ideologia deles. E pasmem, não sei se todos ouviram essa história lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Uma menina foi estuprada no interior de um banheiro da escola. Por quem? Por um menino de gênero fluido. Para quem não sabe, gênero fluido, ele pode se sentir, agora hoje eu sou homem, no outro dia eu sou mulher, outro dia eu sou neutro. Mas naquele dia, aquele menino, na verdade um estuprador, um bandido, ele se sentia mulher. E de vestido entrou num banheiro de menina e estuprou a menina. Depois descobriram, porque a escola vinha acobertando, porque no Estado há uma lei que protege os trans, mas descobriram que ele já tinha sido autor de outros estupros. Sabe o que aconteceu com um pai que tentava desesperadamente procurar justiça, denunciar o caso? Foi preso. Preso por desacato e provavelmente vai ser condenado ou julgado, pelo menos, por transfobia. E o que falar da participação de atletas trans, homens biológicos participando de esportes femininos que exigem força física? Teve um cidadão aí, não lembro que país, 50 anos de idade, resolveu que era mulher. Fez a operação e entrou num time de meninas para jogar basquete. Um monstro de 3 metros de altura. Um levantador de peso que, na verdade, disputava com mulheres, mas é um homem, biológico. Mas a ideologia de gênero dele, ele diz que é mulher. Onde vamos parar? Discordar de determinado grupo minoritário implica em ser taxado de discurso de ódio. Ou resulta no enquadramento em algum tipo de fobia. Criam-se até novas palavras, nova língua. É a criminalização da opinião. No Brasil ainda não há lei que estabeleça o crime de opinião, mas o politicamente correto está pavimentando o caminho para isso. Deixa eu falar um pouquinho sobre o texto. O apóstolo Paulo é o autor dessa carta que nós lemos. E ele estava preso quando escreveu essa carta. Preso porque anunciava a verdade. Preso porque era corajoso e ousado no Espírito Santo para pregar o Evangelho. Ele estava preso.
E assim como Jesus, Paulo não escondia o sofrimento e as perseguições na vida cristã. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela não esconde sofrimentos e perseguições a que estamos expostos. Pregue a verdade, viva de acordo com a Bíblia Sagrada, seja fiel e persevere para você ver se você não vai ter perseguições, sofrimento, acusações, ofensas. E Paulo, então, ele instrui, ele exorta, ele encoraja o seu discípulo, que é discípulo de Cristo, Timóteo, um jovem pastor. E ele fala, saiba disso, nos últimos dias é o período que começou com a primeira vinda de Cristo. Ainda estamos nos últimos dias. Ainda estamos nos últimos dias. Sobrevirão tempos terríveis, trabalhosos, muito difíceis. É a descrição dos nossos tempos também. Do versículo 2 até o versículo 9, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai trazer as características de homens corruptos, infiéis. E pasmem, há evidências que no texto, diferente de Romanos 1, que trabalhamos hoje de manhã, aquela lista de pecados fala das pessoas do mundo. Esse texto, há evidências claras de que Paulo está falando de características de gente que se dizia cristã. E nos nossos dias, também temos pessoas que se auto-intitulam cristãos, que professaram a fé, que estão no rol de membros de uma igreja local e que também têm algumas, se não todas, as características aqui que nós já lemos. E eu quero destacar somente algumas, talvez as mais importantes, que impactam no comportamento e nas ações. Essas pessoas, esses homens infiéis, corruptos, são egoístas. Há versões que falam amantes de si mesmo. A Bíblia também diz que são arrogantes, orgulhosos, prepotentes. Repito, Paulo está falando sobre gente que está na igreja. Destaco aqui também, sem amor pela família. Irreconciliáveis, briguentos, grosseiros, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. São pessoas que têm o próprio ventre como seu Deus. Elas não vêm no ajuntamento solene, no culto público, na comunhão, na família da fé, para adorar a Deus. Elas vêm buscar os seus próprios desejos, seus próprios interesses. Elas só vêm à igreja como um grande hospital. Os pastores, diáconos, os líderes da igreja como seus empregados, talvez médicos e enfermeiros, para cuidar somente dos problemas dela. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Veja que essas pessoas estão dentro da igreja. Elas fizeram profissão de fé, foram recebidas na comunhão da igreja. Mas suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Suas ações estão divorciadas daquilo que cantam, daquilo que pregam, daquilo que ensinam, daquilo que oram. E, meus irmãos, nós não temos esse direito como cristãos. Não estou falando de perfeição. Nenhum de nós é perfeito. Mas o nosso desejo, o nosso desejo mais ardente é ser imitador de Cristo, é andar nos passos de Jesus, é ter a mente de Cristo. E por mais que nós, vez ou outra, acidentalmente tropeçamos, o pecado deve ser na vida do cristão um acidente. Nós nos esforçamos em andar em obediência e santidade. Mas esses cristãos apóstatas, afastados dos caminhos do Senhor, eles até falam de Deus da boca, mas o coração está distante de Deus.
E Paulo dá o veredito. Afaste-se desses também. Não tenha comunhão nem com esses cristãos. Afaste-se. E por que também? Porque no capítulo 2, versículo 17, Paulo dá nome de 2 crentes na igreja que agiam assim. Himeneu e Fileto. Está em 2 Timóteo 2,17. Ou seja, assim como Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, e o pior é que essa gente não se satisfaz em andar no erro. Eles querem afastar outros dos caminhos do Senhor. Por isso o veredito é duro. Afaste-se desses também. Não tenha comunhão com esses. É claro que isso não significa que você não vai mais olhar no rosto, que você vai olhar feio, de bico, que você vai virar as costas. Mas quando você conversar com cristãos que estão afastados, sua conversa tem que ser intencional. Você não vai falar do futebol, você não vai falar de brincadeira, sua conversa vai ser espiritual. Irmão, nós sentimos a sua falta. Por que você está andando assim? Volta para a comunhão. Para com isso, isso não agrada a Deus. Mas hoje é politicamente incorreto chamar a atenção de quem quer que seja. Só que não é assim na palavra de Deus. Não é assim na palavra do Senhor. Nos versículos 6 ao 9, possivelmente Paulo está falando de líderes. Talvez até de pastores, falsos mestres, que estavam no meio da igreja, ensinando falsas doutrinas. Esses líderes que se desviaram da verdade, que enganam aqui mulheres instáveis, mulheres vulneráveis, sobrecarregadas de pecado. Há crentes no meio da igreja, Paulo chama de fracos na fé, que se escandalizam por qualquer coisa. Há crentes que ainda não tiveram uma experiência genuína de conversão. Na verdade, não são verdadeiros filhos de Deus, mas estão no rol de membros de uma igreja. Fizeram uma profissão de fé, quando não tem cargo na igreja. Muitas vezes são líderes. São pessoas que apresentam algumas, se não todas, essas características de um homem corrupto, infiel. E isso é muito grave, igreja. Mas esta é a palavra de Deus que nos alerta, que nos adverte. A igreja precisa estar em constante vigilância, atenta a tudo o que acontece ao nosso redor. Então veja as características desses que são pessoas instáveis, que estão com a vida não sobre a rocha, a palavra, sobre Cristo, mas na areia. São pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra de Deus. Por isso vem qualquer doutrina, qualquer novidade, elas abraçam. Elas querem alguma coisa porque elas ainda não têm descanso no coração. Elas ainda não encontraram a Cristo. Estão procurando na religião, nas denominações, o descanso da alma. E esse esforço é infrutífero, porque nós só encontramos descanso para a nossa alma, sentido e significado para a nossa existência na palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Não adianta procurar em homens, não adianta procurar em ideologias, em políticas partidárias, em grupos, em denominações, em religiões. Somente Jesus, só o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, dá significado à nossa existência, propósito para nossas vidas. A Bíblia diz lá no versículo 8, esses líderes resistem à verdade. E não é nada de novo. Em Êxodo nós temos Moisés, o libertador, tentando convencer, persuadir Faraó a libertar o povo para que esse povo pudesse ir ao deserto adorar a Deus. E aqui Paulo dá até o nome desses magos da corte de Faraó, dos egípcios, Janes e Jambres.
que resistem à verdade, que se opõem a Moisés, que imitam os milagres que Deus realizou por meio de Moisés, até que eles não podem mais resistir, porque em algum momento, como diz aqui o texto, são reprovados na fé, têm a mente depravada, mas não irão longe, como no caso daqueles, ou seja, Janes e Jambres, porque a sua insensatez se tornará evidente a todos. É isso que conforta nossos corações. O joio pode crescer aqui junto com o trigo, mas haverá um momento, cedo ou tarde, que toda insensatez, toda falsidade será revelada, porque Deus não permite nenhuma mentira no meio do seu povo. Do versículo 10 até o 17, Paulo começa a fazer as recomendações. Primeiro ele adverte, o perigo é esse. Nós temos aí tempos terríveis nos últimos dias, em função desses homens corruptos, desses líderes infiéis. E quais são as recomendações que Paulo dá a Timóteo? Lá no versículo 10 e no 14 ele fala, mas você, quanto a você, porém, e aí pega essa palavra para você também. Mas você tem seguido de perto, e aí vai falando o exemplo de Paulo. Como é importante que tenhamos líderes cristãos, homens e mulheres de Deus, fiéis à palavra, e repito, não perfeitos, mas que se esforçam em viver segundo a palavra de Deus, para que possamos observá-los e imitá-los. Não é aprendizado e instrução somente através da pregação e do ensino, mas também do exemplo de vida, da conduta, do comportamento no dia a dia. E aí ele fala da conduta de Paulo, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, e comenta inclusive sobre as perseguições. Lá no versículo 2 ele diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E no versículo 13, esses perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles primeiro se auto-enganam, como se pudessem esconder o erro, a mentira, a falsidade do Senhor. E mesmo que eles consigam enganar a igreja por um tempo, nada é oculto que não venha a ser revelado. Deus vai trazer à tona os verdadeiros filhos de Deus, cedo ou tarde. No versículo 14 ele diz, quanto a você, Timóteo, permaneça, seja perseverante, usam hoje o termo resiliente, fiel, nas coisas que você aprendeu, que você tem convicção. Ele está falando da palavra de Deus. A Bíblia diz que Timóteo aprendeu desde tempos de sua infância com sua avó, Lóide, e sua mãe, Eunice, as Sagradas Escrituras. E talvez esteja aqui também comentando sobre Paulo, que discipulou a Timóteo. E aí o versículo 16 e 17, talvez o grande texto áureo sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura, quando 2 Timóteo foi escrito, nem todo o Novo Testamento estava terminado. Então toda a Escritura aqui diz respeito ao Antigo Testamento, aos escritos de Paulo, que até aquele momento já haviam sido escritos, porque em 2 Pedro 3,16, Pedro trata no mesmo nível de autoridade do Antigo Testamento os escritos de Paulo, e também Paulo cita em 1 Timóteo 5,18, Lucas 10,7. Então Lucas também é colocado no mesmo nível de autoridade do Antigo Testamento. E nós podemos afirmar sem medo de errar que toda Escritura hoje, com 66 livros completos, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui, o texto no original, literalmente, é sopro de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Por isso que nós defendemos que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé
e de prática. Não precisamos de ideologias, não precisamos de partidarismo. É claro que você talvez se alinhe com algum espectro político, isso é natural. Mas nada disso vai trazer salvação. A salvação eterna e o modo como você deve viver é o que está revelado nas Escrituras Sagradas. Nenhum homem, nenhum grupo, nenhuma ideologia pode trazer salvação eterna, somente Jesus Cristo. E as Escrituras são úteis, é útil para o ensino. Ela ensina a verdade, a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela fala sobre Deus, o caminho da salvação e o que Deus exige de nossas vidas. Ela é útil para a repreensão, ou seja, ela mostra o quão está em desordem a nossa vida, onde estamos errando. Ela é útil para a correção. Ela não só mostra o erro onde está a nossa vida, mas ela mostra também que devemos corrigi-lo, endireitar o nosso rumo, os nossos passos. E ela é útil também na instrução da justiça, fazer o que é correto, segundo a vontade de Deus. E veja que o resultado é que o homem de Deus, ele seja capacitado para toda boa obra. E eu quero aqui extrair 4 desse texto, 2 Timóteo 3, 4 sugestões para que você se posicione diante do politicamente incorreto e também diante das falsas doutrinas e das seitas pseudo-cristãs. Primeira sugestão: reconheça a realidade e os perigos do politicamente correto. Há muitas pessoas, e até alguns que se intitulam especialistas, que alegam não existir o politicamente correto, ou que negam seus perigos. Negar ou ignorar a realidade não faz com que ela deixe de existir, nem impede as suas consequências. É muito mais confortável negar a realidade do politicamente correto para não precisar admitir os seus erros e perigos. Esta postura é um grande problema. Tem um autor que eu gosto muito do que ele escreve, que ele fala, Theodore Dalrymple, é um médico britânico e escritor. Ele é autor do livro Nossa Cultura ou o que Restou Dela. E veja o que ele diz sobre o caráter nocivo do politicamente correto. Devido à violência que esse comportamento exerce sobre as almas das pessoas, forçando-as a dizer ou subscrever aquilo em que não acreditam, mas não podem questionar. Esse politicamente correto está sufocando as pessoas, está matando almas. A degradação dos valores é um fato inegável desde tempos imemoráveis. Por que o cristão e o cristianismo incomoda tanto o mundo? Porque nós somos filhos da luz. Porque nós somos sal da terra, luz do mundo. E onde há luz, as trevas são dissipadas. O sal, ele trata da corrupção, conserva aquilo que é bom. Então, a estratégia do inimigo é exatamente expor o crente para que ele caia. Porque se ele permanece fiel na verdade, isso acaba expondo o erro e a corrupção do mundo e dos homens. É por isso, jovem, adolescente, que na escola os seus amigos querem que você peque, que você contrarie a palavra de Deus, e eles vão ser os primeiros a apontar o dedo para você, mas você não é crente? Porque eles vivem no erro, a culpa e a vergonha pelo erro, e eles sabem que estão errados, vem à tona quando eles estão diante de um crente fiel. Se eles silenciarem a verdade que liberta, eles vão conseguir pavimentar o caminho para a barbárie e para o caos. A Igreja de Cristo não está imune aos tempos difíceis dos últimos dias.
A imoralidade e o pecado só podem ser combatidos com a verdade do Evangelho, custe o que custar. O cristão não deve se omitir diante da ditadura das minorias, ou mesmo dos ataques das falsas doutrinas. Portanto, devemos reconhecer a realidade e os perigos do politicamente correto, além dos perigos das falsas doutrinas, liberalismo, evangelho social e assim por diante. Segunda sugestão: não tenha comunhão com a turma do politicamente correto, muito menos com os adeptos de seitas. Isso está no versículo 5. Afaste-se desses. A instrução da palavra é clara: afaste-se desses também. O mandamento divino é que o cristão fiel deve viver separado de todo o pecado, inclusive manter-se separado de homens que se desviaram da verdade, os cristãos que se afastaram do caminho do Senhor. O relacionamento do crente com Jesus Cristo é de comunhão plena que transforma a vida. Para nós, Jesus é o nosso Senhor, por isso nós obedecemos a seus mandamentos. Para nós cristãos, Jesus é o nosso Salvador, confiamos somente nele para a nossa salvação. Não confiamos nas nossas obras, nem em nossos méritos. Para nós, Jesus é nosso amigo fiel e verdadeiro. Ainda que você seja rejeitado, ofendido, caluniado, cancelado por seus, entre aspas, amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, prefira sempre estar junto com Jesus. Ele é o único amigo fiel e verdadeiro. O pecado nos separa do Senhor, por isso rejeitamos comunhão com quem se desvia do Evangelho. Mas preste atenção, Jesus, na oração sacerdotal, ele não pediu para Deus nos tirar do mundo, mas para nos livrar do mal. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, o cristão deve manter contato com o incrédulo para ganhá-lo para Cristo, por meio de uma vida cristã exemplar e de conversas espirituais. Não adianta você pregar o Evangelho, falar da verdade e dar mau testemunho. Mas uma coisa é certa: nunca deve se envolver com palavras e ações pecaminosas. De modo semelhante, na situação de um cristão afastado, os discípulos de Cristo devem evitar conversas casuais e ser intencionais em persuadi-lo ao arrependimento. Não tenha comunhão com a turma do politicamente correto, nem com adeptos de seitas. Terceira sugestão, para você se posicionar diante do politicamente correto: siga o ensino e o exemplo de verdadeiros homens de Deus, versículos 10 e 12. Muitos líderes dos judeus dos tempos do ministério terreno de Jesus creram nele, mas não confessaram sua fé por medo de serem expulsos da sinagoga. João 12:43 diz o seguinte: pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Muitos que se dizem cristãos usam o politicamente correto como pretexto para deixar de denunciar o pecado, erros, heresias, dentro e fora da igreja. A preocupação em não ofender alguém virou desculpa para a covardia. Irmãos, não há incompatibilidade entre o amor e em falar a verdade. Quem ama fala a verdade, ainda que a pessoa se sinta ofendida. Você trata com respeito, com amor, com consideração, com cortesia, mas você fala a verdade, de maneira humilde, mas leal, honesta. Por medo de serem alvos da cultura de cancelamento, assassinato de reputações e até processos judiciais, alguns cristãos acabam se preocupando mais em serem politicamente corretos do que fiéis à palavra de Deus. Tem pastores que fazem isso, pastores famosos, que falam em ressignificar a Bíblia, que falam em rever ou revisitar o texto sagrado para agradar a homens. Jesus Cristo não era politicamente correto.
por chamar os fariseus de hipócritas e raça de víboras, e por expulsar os vendilhões do templo a chicotadas, Jesus Cristo provavelmente nos nossos dias seria acusado, vou inventar um termo aqui, farisofobia, fariseufobia, e também ia ser considerado um fascista. Jesus se referiu à mulher Ciro-fenícia que suplicou a cura de sua filha nos seguintes termos: não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Cristo seria rotulado de misógino e também de cruel com os animais. E quando Jesus, na oração sacerdotal, em João 17:9, ele clama em favor dos seus discípulos, mas não pelo mundo, certamente a turma do politicamente correto diria que Cristo é não inclusivo, é preconceituoso. E esse discurso de Jesus de Lucas 14:26, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ah, meus irmãos, Jesus seria taxado daquele que defende discurso de ódio. Que discurso duro, Senhor Jesus. Paulo também não foi politicamente correto. Ele disse em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo era obediente, fiel a Cristo e à sua palavra. Ele vivia aquilo que pregava e ensinava. E o fundamento de sua vida era a palavra do Senhor. João Batista não foi politicamente correto, porque ele ensinava toda a verdade acerca do Senhor. Assim como Paulo, além de não pregar o que os fariseus e as multidões desejavam ouvir, João Batista anunciava o que precisavam escutar. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, João Batista, certamente seriam alvo do ódio do bem. Inventaram agora isso, não tem um ódio do bem, do politicamente correto de nossos tempos. Mas eles foram aprovados por Deus. Todos foram martirizados. Jesus foi para a cruz. João Batista, a cabeça dele foi cortada, entregue numa bandeja. Paulo, segundo a tradição, foi decapitado. Mas todos eles foram vencedores. Ainda existem homens e mulheres de Deus que imitam o Senhor Jesus, que imitam Paulo, que imitam João Batista. No tocante ao compromisso com a verdade, são estes que vivem no centro da vontade de Deus, que devem ser seguidos e imitados. Siga o ensino e o exemplo de verdadeiros homens de Deus. E a última sugestão que faço para que você se posicione diante do politicamente correto, versículos 14 e 17, permaneça fiel à palavra de Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Ele moveu homens santos para escrevê-la sem erros. Portanto, a Bíblia Sagrada é o sopro de Deus, a palavra divina inspirada, inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia é útil para o ensino da vontade de Deus, a repreensão e correção dos erros, a instrução em justiça, que é o ensino da vida piedosa e uma vida de devoção. Nenhum outro livro, ideologia, outra coisa no mundo pode tornar o homem de Deus preparado para toda boa obra. A Bíblia deve ser nossa única regra de fé e prática. O conhecimento da palavra é o conhecimento de Deus, que demanda mais do que entendimento de quem Ele é e exige de nós, mas uma vida radicalmente transformada pelo Senhor Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo e por meio de sua palavra. O cristão não deve se moldar aos padrões do mundo, não deve se moldar aos padrões do politicamente correto,
e sim aos padrões da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nossos valores e crenças, fundamentados na Bíblia Sagrada, devem nortear nossos pensamentos, atitudes e ações. Os contínuos ataques à fé cristã e a seus valores inabaláveis exigem uma constante renovação do compromisso com as Escrituras Sagradas. Um dos perigos do politicamente correto é deixarmos de anunciar a verdade das Escrituras por medo de desagradar alguém, e esta omissão é a mesma coisa que rejeitar a autoridade das Escrituras. A fim de darmos bom testemunho de uma vida cristã piedosa, faz-se mister continuarmos firmes no ensino recebido, a sã doutrina alicerçada na Bíblia Sagrada. Devemos temer e obedecer a Deus e não a homens. Nossa convicção e compromisso com o livro sagrado expressa nossa posição e convicção, mesmo que seja impopular ou coloque em risco nossa reputação, liberdade, integridade física e até a própria vida. Com ousadia e coragem na força do Espírito Santo, devemos anunciar o Evangelho. Permaneça fiel à palavra de Deus. E eu concluo. O sonho de uma nova ordem mundial proposta do politicamente correto, um paraíso na terra unificado de paz, liberdade, justiça e igualdade, tornou-se um sombrio pesadelo de ódio, de supressão das liberdades, injustiças e divisões. Por outro lado, o politicamente correto tem aprisionado crentes acovardados, que se omitem em falar a verdade e que negligenciam o dever de apresentar em suas consciências cativas e obedientes somente a palavra de Deus. Não devemos sucumbir ao canto da sereia do politicamente correto, nem dobrar nossos joelhos aos absurdos propostos pela sua filosofia. Em meio ao colapso da moralidade e dos bons costumes, como cristãos, devemos obedecer firmemente aos mandamentos de Deus, revelados em sua palavra, nosso fundamento sólido. Para a igreja medieval, antes da reforma protestante, o mundo era visto como algo mal do qual deveríamos nos afastar. Mas depois da reforma, nós entendemos que o chamado do cristão é para influenciar o presente século. Nós devemos ser sal e luz através dos valores e princípios bíblicos que ensinamos e que praticamos. Precisamos de uma urgente e recorrente volta às Escrituras. Nada, e é bom que se frise, para que não interprete de maneira equivocada o que foi pregado. Nada justifica preconceitos ou discriminação. Devemos rechaçar o politicamente correto sem atacar pessoas com insultos. Devemos falar a verdade em amor, com paciência humilde, lembrando que o amor e a bondade são conjugados com a verdade e a justiça. Todos somos pecadores e precisamos de Cristo para obter perdão, paz e reconciliação com Deus. Ódio, grosseria e hostilidade são indefensáveis para os cristãos que foram comissionados a anunciar as boas novas. Os arautos do politicamente correto também precisam da verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Devemos alertá-los sobre as mentiras e perigos a que estão expostos, persuadindo-os ao final para que recebam o Evangelho de Cristo. O único, repito, Jesus Cristo, é o único que pode dar sentido para a vida e verdadeiro significado ao mundo. Somente o compromisso com as verdades absolutas reveladas na Bíblia Sagrada, em Cristo, pode neutralizar a influência do politicamente correto, salvando-nos das ilusões de sonhos utópicos, arquitetados por homens perversos, alienados de Deus. O cristão não precisa e não deve ser politicamente correto, e muito menos ter comunhão
e aceitar as falsas doutrinas dos adeptos das seitas pseudo-cristãs. O Senhor Jesus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Sua palavra é suficiente para a vida cristã e para que o homem e a mulher de Deus sejam capacitados para toda boa obra. Que Deus nos abençoe, que Ele nos livre das ditaduras, daqueles que querem calar a verdade para defender coisas indefensáveis, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós precisamos da unção do Espírito. Não basta falar a palavra, precisamos de plena convicção, precisamos do poder, precisamos da plenitude do Espírito Santo para anunciarmos a verdade com coragem, com ousadia, com intrepidez, ainda que isso tenha um preço a ser pago. Temos que entender que há um custo para seguirmos a Cristo. E talvez seja a nossa reputação, quiçá o nosso trabalho, nosso ganha-pão, talvez a nossa liberdade, talvez a nossa própria vida. Como há no mundo tantos cristãos que são perseguidos, encarcerados e até mortos, simplesmente porque defendem a fé cristã. Senhor, tem misericórdia. Temos ouvido até líderes da igreja falando que nós não precisamos viver com esta ousadia, que devemos respeitar as pessoas e não falar a verdade porque pode ofendê-las. Tem gente criando Halloween gospel, Senhor, funk gospel. Não estão influenciando o mundo, mas o mundo está dentro da igreja. Tem misericórdia, Senhor, que a igreja seja sal da terra e luz do mundo. Desperta-nos, Senhor, a começar em nós. Esta mensagem é a Tua palavra. Em nome de Jesus, que ela entre em nossos corações, que o Espírito Santo nos capacite para que vivamos esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos desta ditadura das minorias. Sim, meu Deus, nós queremos abençoar os necessitados, queremos lutar contra as opressões, queremos lutar, meu Deus, contra toda injustiça, contra todo pecado. Mas, Deus, não podemos abrir mão da verdade, a verdade que liberta. Em nome de Jesus, Pai, dá força, capacita a Tua igreja, o Teu povo, para que seja como um farol para iluminar e dissipar as trevas, para que falemos como é que o Senhor exige de nós o casamento. É um homem e uma mulher numa união indissolúvel, até que a morte os separe. Quem educa os filhos são os pais. Ó Deus, que falemos isso com coragem, em nome de Jesus. Tira, afasta de nós todo medo, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ó Deus, e nos dá o equilíbrio, nos dá, Senhor, a direção do Espírito, porque não adianta falar da ortodoxia, da doutrina correta, se não houver humildade, se não houver amor, se não houver o cuidado com as limitações do próximo, às vezes do nosso irmão. Tem misericórdia, Pai, que possamos viver a Tua palavra na íntegra e que o Senhor seja glorificado através das nossas palavras, das nossas ações. Tudo isso em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Graças a Deus.